Você já acordou com aquela sensação de estar atrasado, mesmo sem ter um compromisso marcado? Como se a sua vida tivesse ficado para trás, como se todo mundo estivesse construindo algo, menos você. Essa angústia silenciosa é um sinal, um sussurro da alma, tentando avisar que há algo errado. E não é a sua capacidade, não é o seu talento. O problema não é você. É o disfarce que você foi ensinado a vestir todos os dias. Esse disfarce tem um nome. Perfeição. Brené Brown chama isso de armadura. Napoleon Hill chamaria de prisão mental. É o medo disfarçado de força. É a exigência constante de parecer impecável, mesmo quando a alma está implorando por descanso. Nos ensinamentos de Hill, não há espaço para máscaras. Ele dizia que o medo da crítica é um dos venenos mentais mais destrutivos que existem. E é exatamente esse medo que nos obriga a esconder quem somos, o que sentimos e onde estamos, vivemos. Em um mundo onde as pessoas não vivem, performam. Todos parecem felizes, bem-sucedidos, produtivos, mas por trás das telas, muitos estão quebrados, esgotados, perdidos. E o mais trágico é que, em vez de procurarem ajuda, preferem manter a pose. Fingem. Sorriso no rosto, caos por dentro. Mas a verdade que Napoleon Hill diria sobre você é essa. A sua força não está em esconder suas falhas, mas em ter a coragem de continuar mesmo com elas. Porque ninguém é forte o tempo todo. E ninguém precisa ser perfeito para ser poderoso. Você não foi criado para impressionar. Foi criado para impactar. E isso só acontece quando você deixa de representar um papel e começa a viver de verdade. Brené Brown afirma que vulnerabilidade não é fraqueza, é o berço da inovação, da criatividade, da transformação. Vulnerabilidade é estar disposto a ser visto, a ser real. E é exatamente essa coragem que abre as portas da liberdade emocional e do sucesso espiritual. Napoleon Hill sempre disse que o desejo ardente somado à fé é o começo de toda realização. Mas como manter essa fé acesa quando se vive escravizado pela necessidade de agradar, de ser aceito, de parecer imune? A resposta está em um princípio, simples mas revolucionário: a aceitação da imperfeição como ferramenta de crescimento. Você não precisa estar pronto, precisa estar presente. Quantas vezes você deixou de tentar algo novo porque pensou que não era bom o suficiente? Quantas oportunidades você recusou por medo de falhar em público? Quantos sonhos estão engavetados porque você ainda está esperando o momento certo? Pare por um instante agora e olhe para dentro. Existe alguma coisa que o seu coração quer fazer, mas a sua mente ainda hesita? Se essa pergunta te tocou, escreva nos comentários. Eu sinto. Porque a coragem começa quando damos nome ao que está vivo dentro de nós. A armadura da perfeição nos impede de agir. E o que Hill nos ensinou é que a fé sem ação é estéril. Você pode acreditar em você mesmo, pode acreditar em Deus, pode acreditar no destino. Mas enquanto não der o primeiro passo, nada muda. E é aqui que muitos tropeçam. Eles querem ter certeza antes de se mover. Querem aplauso antes da entrega. Mas isso não é fé, é vaidade. Hill dizia que o conhecimento só se torna poder quando é organizado em planos de ação. E Brené complementa: a coragem começa com aparecer e deixar-se ser visto. Você não precisa da validação de ninguém para começar. Precisa de disposição para ser quem é, mesmo que isso não agrade a todos. Porque agradar a todos sempre foi a maneira mais eficaz de trair a si mesmo. Lembre-se de quando era criança. Você não se preocupava em parecer inteligente, bonito ou certo. Você apenas fazia, corria, pulava, criava, errava e era feliz. O que mudou? O medo entrou e com ele veio a necessidade de provar, de se proteger, de construir uma imagem. Mas isso não é viver, é sobreviver. Existe uma história real que nos mostra isso com perfeição. Clara, uma jovem empreendedora de 28 anos, abriu seu primeiro estúdio de design com toda a esperança do mundo. Investiu tudo o que tinha. Divulgou nas redes. Preparou o espaço. No dia da inauguração, só 2 pessoas apareceram. O estúdio estava vazio. Ela ficou ali sentada com as mãos no colo, segurando o choro.
A vergonha tomou conta. O impulso foi deletar tudo, sumir, fingir que nunca existiu, mas algo dentro dela disse: mostre a verdade. Clara pegou o celular e fez uma live. Mostrou o estúdio vazio. Contou sua história, chorou. Disse que estava com medo, que se sentia ridícula, mas que não ia desistir. Essa atitude mudou tudo. Nos dias seguintes, mensagens começaram a chegar. Gente dizendo: eu também passei por isso. Quero te contratar e sua coragem me inspirou. E em 3 meses, Clara tinha fila de clientes. Não porque parecia perfeita, mas porque foi real. Essa é a força da vulnerabilidade. Ela não afasta pessoas, ela atrai. Porque todos estamos cansados de falsidade, de máscaras, de vidas editadas. Se a história de Clara mexeu com você, comenta aí. Qual projeto você abandonou por medo do julgamento? Escreva apenas o nome desse sonho. E se puder, diga o que te impediria de tentar novamente. A sua resposta pode ser o impulso que falta para outra pessoa tomar coragem. A verdade é que a imperfeição é o que nos torna humanos. E é só quando nos permitimos ser vistos com nossas falhas que também nos tornamos dignos de ser seguidos. Pessoas não confiam em perfeição, confiam em verdade. E quando você vive essa verdade, algo mágico acontece. Você para de mendigar aprovação e começa a caminhar com firmeza. Como diz em 2 Coríntios 12:9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus não espera a sua perfeição, espera a sua entrega. Hill dizia que a derrota temporária é muitas vezes um sinal de que algo maior está sendo preparado. Mas para ver esse maior, você precisa permanecer de pé mesmo quando tudo parece pequeno. Precisa ser humilde o suficiente para dizer: eu ainda estou aprendendo, mas sigo em frente. E isso exige coragem. A mesma coragem que você tem dentro de si. Neste momento, talvez você esteja tentando manter tudo sob controle. A vida profissional, a aparência, os relacionamentos. Mas controle não é poder. O verdadeiro poder nasce da rendição. Quando você decide parar de fingir. Quando aceita não saber tudo. Quando permite que a graça te sustente, onde a força já não alcança. Se você chegou até aqui, algo em você está pronto para viver sem armadura, pronto para soltar o peso do tem que ser perfeito e abrir espaço para o eu sou suficiente. E se for esse o caso, escreva agora mesmo nos comentários: estou pronto para viver sem armadura. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa desse lembrete. Talvez seja a libertação que o coração dessa pessoa espera há anos. No próximo capítulo, vamos mergulhar ainda mais fundo nesse processo, porque a coragem de ser imperfeito é só o começo, e quando ela se transforma em confiança, foco e ação, é aí que a transformação começa. Algumas pessoas acreditam que para conquistar algo grande, primeiro precisam eliminar todas as suas inseguranças, como se coragem só nascesse em corações sem rachaduras. Mas essa ideia é uma ilusão perigosa, porque se você esperar o medo passar para agir, nunca vai sair do lugar. Napoleon Hill dizia que o momento da decisão é o momento em que o destino é moldado, e você não decide com base na perfeição, você decide com base na vontade, naquela inquietação que não te deixa dormir, naquela ideia que volta toda vez que você tenta ignorá-la. A coragem não chega antes da ação. Ela aparece no caminho. Ela nasce quando você continua, mesmo tremendo. Brené Brown afirma que a vulnerabilidade é a disposição de se expor ao risco emocional. E a chave aqui é disposição. Não é ausência de medo, é presença de verdade. É a escolha diária de ser visto, mesmo sabendo que pode ser criticado, mesmo sabendo que pode doer. Quantas vezes você já se calou por medo de parecer fraco? Quantas vezes escondeu suas perguntas para não parecer ignorante? Quantas vezes sufocou o que sentia, porque achou que não era o momento certo? A verdade é que, em nome da perfeição, muita gente se afasta da própria alma, abandona a intuição, silencia a verdade, e com isso, perde o que tem de mais poderoso, a autenticidade. E aqui está uma das maiores lições de Napoleon Hill.
Você nunca será verdadeiramente bem-sucedido se estiver tentando viver a história de outra pessoa. O sucesso que vale a pena não exige que você seja alguém diferente. Ele exige que você seja corajoso o suficiente para ser exatamente quem você é. Você já percebeu como é fácil admirar os outros, mas difícil confiar em si mesmo? Porque fomos ensinados a valorizar a imagem, não a essência. Mas a imagem é frágil, e a essência é o que sustenta. Quando você se mostra de verdade, algo se alinha. As pessoas certas se aproximam, as oportunidades certas aparecem, e o mais importante, a sua alma encontra paz. Porque não existe nada mais exaustivo do que interpretar um papel todos os dias. Por isso, se tem algo dentro de você pedindo para ser dito, não adie. Se há um projeto que você sente que é seu, mesmo que ninguém acredite, não esconda. E se você está cansado de fingir que está tudo bem, então reconheça isso agora mesmo. Escreva nos comentários: eu escolho ser real. E veja como essa simples frase pode abrir espaço para uma nova versão da sua história começar. Hill dizia que toda decisão ousada atrai novas forças invisíveis que se alinham com seu propósito. E talvez tudo o que você precise neste momento é ousar ser você mesmo. Ousar errar, ousar recomeçar, ousar aparecer sem filtros, sem medo, sem máscaras. Mas é claro, vai doer. A vulnerabilidade dói. Ser julgado dói. Sentir-se exposto, incompreendido, ridículo, dói. Mas essa dor tem um propósito. Ela está te forjando, lapidando, treinando o seu espírito para suportar o que vem depois. Porque quanto maior o seu chamado, maior será o seu confronto com a própria insegurança. E é nesse campo de batalha que a fé se fortalece. Você quer saber por que muitos desistem no meio do caminho? Porque confundem vulnerabilidade com fraqueza. Porque acham que errar uma vez significa que não são bons o suficiente. Porque ouviram vozes durante a vida toda dizendo: não mostra o que sente, não fala o que pensa, não mexe com isso, vai dar errado. E essas vozes moram dentro da cabeça até hoje. Mas aqui vai uma verdade que Napoleon Hill repetiria com firmeza. Você tem o poder de reprogramar suas crenças. A mente pode ser treinada. E uma vez que você decide trocar o medo da rejeição pela fome de propósito, tudo muda. Porque o universo não responde à aparência, responde à convicção. Se você está esperando o dia perfeito para começar, ele não virá. O que existe é o agora. Imperfeito, bagunçado, mas seu. E a única coisa que pode transformar esse agora em um portal de mudança é a sua disposição de caminhar vulnerável mesmo assim. Você já percebeu como os momentos mais profundos da vida nascem da imperfeição? Uma conversa verdadeira, uma decisão tomada com o coração, uma lágrima que cai na hora certa. Esses instantes não são planejados. Eles acontecem quando você está inteiro, mesmo com rachaduras. Brené Brown diz que não podemos ter coragem sem vulnerabilidade. Napoleon Hill diria que a fé só é real quando colocada à prova. E Deus não se impressiona com o que você finge ser. Ele abençoa o que é verdadeiro, mesmo quando está machucado. Então pare de lutar contra a sua sensibilidade. Pare de fingir que não se importa. Pare de engolir o que sente para manter aparências, porque o que você mais deseja na vida só vai acontecer depois que você parar de lutar contra si mesmo. Se você sente que precisa dessa mudança, escreva aí: eu escolho confiar em mim. E se esse vídeo falou com você, compartilhe com alguém que também precisa lembrar que não está sozinho. Talvez seja exatamente essa mensagem que o coração de alguém esperava ouvir hoje. No próximo capítulo, você vai descobrir como transformar suas falhas em capital espiritual e emocional. Vamos falar sobre como a autenticidade se transforma em influência, em força, em legado, e por que pessoas verdadeiras geram conexões que nenhum diploma ou status podem criar. Existe um momento na vida em que você para de se perguntar o que vão pensar e começa a se perguntar: quem eu preciso ser para honrar a minha verdade? Esse é o ponto de virada. O lugar exato onde a coragem deixa de ser um conceito bonito
e se transforma em ação prática. E é ali, nesse instante de escolha, que nascem os homens e mulheres que deixam legado. Napoleon Hill estudou isso por décadas. Ele percebeu que as pessoas mais bem-sucedidas, as que de fato construíram algo grandioso, eram aquelas que haviam sido rejeitadas, ridicularizadas ou desacreditadas, e continuaram. Mas não continuaram frias, nem calculistas, continuaram sentindo, continuaram vulneráveis, continuaram mesmo sangrando, porque sabiam que o poder de verdade mora em quem ousa permanecer, mesmo sem garantias. Brené Brown fala algo semelhante, quando afirma que a autenticidade é uma prática diária, um ato de coragem sustentado por intenção e integridade. Você não é verdadeiro uma vez. Você escolhe ser verdadeiro todos os dias. E em um mundo que premia a dissimulação, viver com essa integridade emocional é um ato revolucionário. Pare por um instante e reflita. Quantas vezes você se calou para manter a paz? Quantas vezes escondeu sua opinião, sua dor ou sua ideia por medo de causar incômodo? E o que essa paz comprada te custou? Você não foi feito para silenciar sua luz, nem para camuflar seu propósito, nem para seguir fórmulas que não respeitam sua essência, porque o caminho da perfeição é raso. Ele impressiona, mas não transforma. O caminho da vulnerabilidade é fundo. Ele assusta, mas cura. Se você sente que chegou a hora de falar a sua verdade, mesmo que a voz trema, escreva nos comentários: eu escolho me expressar. Essa decisão simples pode ser o primeiro tijolo do mundo novo que está prestes a nascer em você. Hill dizia que todo fracasso carrega em si a semente de um benefício equivalente. Mas essa semente não floresce sozinha. Ela precisa da luz da ação e da água da persistência. E é aqui que muita gente trava. Porque quando falham uma vez, concluem que não são bons o suficiente. Que não nasceu para isso. Que talvez seja melhor desistir. Mas a verdade é que o erro não é um fim. É um convite. Uma convocação divina para crescer, ajustar, tentar de novo. Cada cicatriz carrega uma lição que só quem viveu entende. E são essas marcas que te qualificam para ajudar outros, para liderar, para curar, para ensinar. Talvez você tenha passado por algo que te envergonha até hoje. Uma queda, uma traição, um erro do passado. Mas preste atenção. A vergonha só tem poder quando é mantida no escuro. Quando você expõe, ela perde força. Ela murcha. Ela se dissolve. Não esconda mais suas falhas. Elas são seus mestres. São elas que fazem sua voz ser respeitada. São elas que constroem a ponte entre a sua dor e a libertação de quem te escuta. Você quer saber por que algumas pessoas conseguem gerar conexão instantânea com os outros? Porque não tentam parecer perfeitas. Elas são reais. Elas falam com o coração. Elas se permitem ser vistas como são. E por isso são seguidas, amadas, lembradas. Se isso tocou em algo dentro de você, respire fundo agora. Feche os olhos por um segundo e diga em voz baixa: eu me aceito como sou, com falhas, com dúvidas, com história. Depois, se puder, escreva isso nos comentários, porque declarar publicamente que você se aceita é uma das formas mais profundas de reprogramar sua mente e libertar sua alma. Você não precisa estar pronto, precisa estar disposto. E disposição é um dom de quem já sofreu e decidiu não se esconder mais, de quem já perdeu, mas ainda acredita, de quem entende que a grandeza não está no que você mostra, mas no que você sustenta por dentro. Lembre-se, todo diamante começa como pedra bruta. Ele é lapidado com tempo, com pressão e com paciência. O mesmo acontece com você. Suas falhas são ferramentas, seus erros são partes do plano. Não lute contra eles, use-os. Napoleon Hill chamava isso de transmutação, o processo de transformar dor em sabedoria, escassez em fé, derrota em disciplina. E Brené Brown chama de empatia radical, o poder de usar nossas próprias histórias para abrir caminho na alma dos outros. Você já pensou que a experiência que mais te machucou pode ser exatamente o que vai curar alguém um dia? Já pensou que aquilo que você mais quis esconder talvez seja seu maior dom? Se essa ideia te arrepia, escreva agora: eu aceito minha história.
porque é aceitando que se transforma, é revelando que se cura, e é se libertando que você liberta. É por isso que os maiores líderes são imperfeitos. Jesus chorou, Moisés duvidou, Davi errou, Paulo perseguiu, e todos eles foram chamados. Porque Deus não chama os perfeitos. Deus chama os disponíveis, Deus chama os dispostos. E você está aqui, lendo isso, sentindo isso, sendo chamado. Então, o que ainda te prende? A opinião dos outros? O medo de parecer fraco? A sensação de que não está pronto? Tudo isso são vozes antigas. E você já não vive mais nessa frequência, porque agora você sabe. A imperfeição é solo fértil, é matéria-prima da grandeza. Se essa mensagem faz sentido para você, compartilhe com alguém. Alguém que talvez precise ouvir hoje que não está sozinho. Que a bagunça interior não é sinal de fraqueza, mas de movimento. E movimento é vida. Na próxima e última parte, vamos selar essa jornada com o que Napoleon Hill chamava de integração espiritual. A união entre quem você é, quem você deseja ser e quem você foi chamado para se tornar. Vamos falar sobre destino, fé e missão de vida. E sobre por que, quando você decide viver sem máscaras, o céu se abre, as portas se destravam e a vida começa a te responder. Chega um momento na vida em que continuar fingindo dói mais do que enfrentar a verdade. Um momento em que a máscara, que parecia te proteger, começa a sufocar. E é ali, nesse instante silencioso e sagrado, que uma nova identidade começa a nascer. Não aquela moldada para agradar, mas aquela que carrega essência, propósito e alma. Napoleon Hill dizia que o ponto mais próximo entre o homem e Deus é o momento em que ele reconhece sua própria verdade. Não a verdade que os outros querem ouvir, mas a que brota de dentro, crua, imperfeita, viva. Brené Brown chamou isso de integração da coragem. O momento em que você não está mais tentando se encaixar, mas sim se permitir existir inteiro. Você não está mais tentando parecer forte, mas aceitando que ser humano já é forte o suficiente. Você não está mais esperando reconhecimento externo, porque já entendeu que o aplauso mais importante é aquele que vem do seu coração quando você deita a cabeça no travesseiro. Se você chegou até aqui, é porque algo em você já não se encaixa mais na velha forma de viver. Porque você cansou de se moldar, de fingir, de esconder, e agora está pronto para fazer o que poucos fazem, se comprometer com quem realmente é. Mas escuta com atenção. Abraçar sua verdade não significa que tudo vai ser fácil. Significa apenas que você não vai mais andar sozinho. Porque quando você decide viver com autenticidade, você aciona uma força invisível. Um tipo de energia que abre portas, move pessoas e acalma tempestades. Hill dizia que tudo aquilo que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas só se essa mente estiver livre da vergonha e cheia de fé. E fé não é ausência de medo. Fé é andar, mesmo com medo. Fé é continuar mesmo quando ninguém entende. Fé é olhar para o caos dentro de si e ainda assim dar um passo. Não porque está tudo claro, mas porque você já decidiu que vai confiar. É disso que se trata. Não sobre eliminar suas imperfeições, mas sobre incluí-las. Não sobre superar sua história, mas sobre honrá-la. Não sobre ter todas as respostas, mas sobre caminhar mesmo com as perguntas abertas. Você não precisa mais correr atrás de validação. Não precisa mais provar nada. Não precisa mais se comparar, porque quando você abraça quem é, o mundo para de te medir com as réguas que usava antes. Ele começa a te respeitar de verdade. E mais do que isso, você começa a se respeitar de verdade. Se você sente isso pulsando aí dentro, escreva agora nos comentários. Eu escolho viver com verdade. Essa simples frase pode se tornar uma semente que vai mudar o rumo da sua vida. Porque palavras têm peso, e declarar é o primeiro passo para materializar. Não espere que o mundo mude para você mudar. Comece agora. Comece pequeno. Comece tremendo, mas comece. Porque não existe força mais poderosa do que uma alma que decidiu ser livre. Uma alma que parou de lutar contra si mesma e começou a caminhar em paz com quem é.
Talvez você não veja ainda, mas o seu sim à autenticidade está abrindo caminhos. Você pode não ter todas as respostas, mas já tem algo mais importante: disposição. E é com disposição que se constrói um legado. Se você já caiu, já foi rejeitado, já teve medo, parabéns. Você está exatamente onde deveria estar. Porque os escolhidos não são os perfeitos, são os dispostos. São aqueles que dizem: mesmo com tudo que sou, mesmo com tudo que sinto, eu sigo. E talvez seja isso que Deus está esperando de você. Um movimento, um passo de fé, uma decisão pequena, mas honesta. Algo que diga ao universo: eu estou pronto para viver a minha verdade. Se essa mensagem tocou você, compartilhe com alguém que também precisa lembrar que não está sozinho. Alguém que merece ouvir que imperfeição não é defeito, é parte da beleza. Que vulnerabilidade não é fraqueza, é estrada da coragem. E que autenticidade não é um risco, é a única forma de viver com propósito. Napoleon Hill acreditava que toda alma tem um chamado. E esse chamado, quando ignorado, dói. Mas quando atendido, cura. E você está aqui, agora, porque a sua alma está pronta. Pronta para dizer sim à missão. Pronta para sair do esconderijo. Pronta para se tornar quem você já sabe, no fundo, que nasceu para ser. Então ouça esse chamado. Dê esse passo. Pare de se sabotar com dúvidas. Pare de pedir permissão para ser quem é. Pare de viver esperando o dia certo. O dia certo é hoje, é agora. E tudo começa quando você decide viver com coragem. Se essa jornada fez sentido para você, curta, se inscreva e ative as notificações. Mas mais do que isso, leve essa coragem para a sua vida, para a sua família, para seu trabalho, para a sua missão, porque o mundo não precisa de mais perfeição, precisa de mais verdade. E talvez esteja esperando exatamente a sua.